E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade aqui no nosso projetinho que a gente está fazendo de Python. Para quem não viu a última aula, eu recomendo que. A aula não, desculpa, a outra parte desse vídeo eu recomendo que você veja a primeira parte, tá? Que ali a gente fez as importações de algumas database, da database em si, né? Também ali das nossas libraries. Também a gente passou ali por cada variável para entender o que cada variável significa. E agora a gente vai passar aqui pela começar aqui a nossa análise exploratória, né? Primeiro nós vamos falar aqui sobre as variáveis categóricas e as variáveis contínuas e depois a gente vai passar na próxima aula para a análise bivariada, tá? Deixa eu só fechar isso daqui que eu tinha colocado para salvar, para não perder o código. E vamos lá, vou fazer tudo com você aqui, tá? Aí eu só coloquei o código aqui para colocar os gráficos, mas não cheguei a dar uma analisada e a gente vai fazer tudo aqui ao vivo, tá? Bom, primeiro a gente vai começar com as variáveis categóricas, tá? Bom, o que são. Aqui eu já tenho um vídeo explicando aqui no canal o que são variáveis categóricas e variáveis contínuas, tá? Aliás, variáveis categóricas a gente pode dizer que são variáveis de classe. Quando eu digo de classe, por exemplo, sexo, masculino e feminino, se a pessoa. Qual é o tipo de trabalho da pessoa, se ela tem contrato ou se ela é full-time. Então, são classes que a gente consegue colocar ali. A gente também, eu coloquei algumas variáveis aqui que pode ter uma visualização ali meio contínua, mas eu coloquei como variáveis categóricas, que é a parte aqui, por exemplo, de work environment, que é uma nota de 1 a 5. Então a gente poderia colocar ali no histograma, mas eu acabei colocando aqui aqui no, desculpa, boxplot não é no nosso gráfico de barras, né? Utilizando o countplot. E vamos lá. Bom, o que eu gosto de fazer aqui quando eu estou sempre analisando a parte de variáveis categóricas? É quando a gente está só ali analisando a distribuição dos nossos dados para a gente ver ali como que está a nossa base de dados, qual que é a maior parte de dados que a gente tem, caso a gente queira depois fazer uma amostra só com alguns tipos de pessoas, ou caso a gente queira, aqui é mais para a gente entender como que está a distribuição dos nossos dados ali dentro das nossas classes, tá? Bom, passando aqui pelo código, tá? A gente está dando um plt.figure, aqui fixsize, só para a gente deixar ali a gente mexer aqui no tamanho que ele quer que a gente mostre nossa visualização, tá? Aqui é a primeira largura e aqui é a altura, então só para a gente deixar numa largura e altura legal, tá? E aqui eu estou utilizando aqui esse subplot para a gente criar meio que tudo no mesmo frame de gráficos, né? Então aqui sempre a quantidade de linhas que a gente vai ter, a quantidade de gráficos por cada linha e aqui o número do gráfico, tá? Do gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3. Aqui eu coloquei esse set title só para a gente ter aqui só para mostrar o nome da variável ali quando a gente estiver analisando, tá? E aqui eu estou utilizando o countplot aqui do Seaborn para que ele traga esse gráfico de barras para que a gente consiga ver, tá? E aqui colocando todas as variáveis que a gente tem ali, tá? Bom, o que eu sempre faço aqui, tá? Para a gente ver as nossas variáveis aqui, a gente sabe que a gente tem um código aqui, eu poderia fazer aqui um def.head.1, e aqui a gente tem todas as variáveis, né? Aqui a gente consegue ver que a gente tem a gender, aqui marital status, o job level, esse age aqui a gente sabe que é uma variável contínua, e caso eu tenha ficado em dúvida, tá? Por exemplo, aqui no workload, aqui a gente tem como 1, né? Eu não sabia quantos valores a gente tinha, então o que a gente pode fazer? A gente pode dar uma visualização aqui e dar um ponto value underline counts, só para a gente verificar ali quantos valores tem. A gente sabe que a gente tem 5 valores aqui, então como não tem muitos valores nessa coluna, a gente pode utilizar um gráfico de barras aqui para mostrar a distribuição desses dados e a gente não precisa utilizar um histograma, tá? Então é sempre importante ali a gente ter uma noção ali de quantos dados a gente tem em cada coluna para que a gente consiga ver em qual gráfico fica melhor ali a nossa visualização, tá? Lembrando que a gente está fazendo só a análise das variáveis categóricas e das contínuas e a combinação entre as duas, ali olhando a variável tá, a gente vai fazer na próxima aula que a gente chama de análise bivariada, tá? Que é a análise de uma ou mais colunas juntas para que a gente vê como que é a distribuição delas em relação ao comportamento delas comparados com outras variáveis, tá? Bom, vamos descer aqui, tá? A nossa primeira aqui é a nossa variável gender que a gente tem ali. A gente vê, eu não lembro quantos valores a gente tem aqui, a gente tem 3.025 valores, tá? Não nulos ali. Então, lembrando que a gente já fez a parte do pré-processamento ali, a primeira parte, né? Só para verificar quantos valores nulos a gente tinha, para verificar os tipos de dados. E como a gente não tem valores nulos, a gente já consegue plotar aqui sem problemas nenhum, tá? Bom, analisando aqui a nossa variável gender aqui, a gente sabe que a nossa base aqui é predominante de pessoas do sexo masculino, ali por volta de 1.500 pessoas, né? Não tem tanta diferença aqui para a variável entre homem e mulher, o que é bem legal, tá? Então a gente consegue ver que a gente tem uma base ali bem distribuída. E aqui a gente tem essa categoria que é as pessoas se identificam como outros, tá? Eu acredito que seja aqui como outros, que a pessoa
identifica nem como homem ou mulher, mas essa é a distribuição que a gente tem aqui na variável gender, tá? Marital status, a gente consegue ver que aqui a gente tem a mesma quantidade aqui praticamente de pessoas casadas e solteiros, tá? Um pouquinho acima aqui para pessoas solteiras, né? Divorciado bem pequeno aqui, cerca de 200, então a gente tem esse wide away, eu não sei o que significa para falar a verdade, mas a gente consegue ver que aqui a nossa base de dados aqui praticamente são de pessoas casadas e solteiras, tá? Aqui, quando a gente olha a variável Job Level, aqui a gente tem a Mid, Intern Crush, aqui a maioria da nossa base de dados são de pessoas sênior ali, tá? Então, do nível sênior ali, de cargo, né? A gente tem aqui também a Mid e Junior aqui, que são um pouco mais ou menos parecido, mas não tanto parecido. Mas a gente consegue ver ali que a maioria dos nossos dados ali estão entre sênior e pleno ali, mais ou menos. E o resto aqui a gente tem a parte de estagiários também. E aqui a parte de lead, que é a parte de cargos mais gerenciais, né? Como gerentes ali, líderes no caso. Quando a gente olha aqui para o nosso departamento, a gente vê que o predominante aqui a gente tem de IT, né? É o que a gente tem a maior população da nossa base de dados são de pessoas que trabalham com IT. Aqui seguido por finanças, operações, a gente tem aqui marketing, sales, customer service. Aqui a gente poderia ter dado uma distanciada melhor nesse gráfico aqui para deixar ele mais bonitinho, mas a gente consegue entender aqui que a gente tem Operation, Customer Service, a gente tem Legal e a gente tem HR também. Então a gente consegue verificar que a gente tem todos esses departamentos ali dentro da nossa base de dados e a distribuição deles por quantidade de valores, tá? Quando a gente olha aqui o tipo do emprego, né? A gente vê aqui que praticamente a maior parte da nossa base de dados é de full time aqui, tá? Então são pessoas que trabalham ali no Brasil, a gente diria CLT ali, né? Mais de 2.000 pessoas ali na nossa base de dados são de full time. A gente tem uma parcela ali de part-time e uma parcela de contract. Então a gente consegue ver que a gente tem esses três tipos de trabalho ali quando a gente olha os nossos dados. É bom a gente ver essa distribuição e a quantidade de valores que a gente tem, os tipos de valores que a gente tem, para que depois a gente consiga fazer a análise bivariada, para a gente ver, por exemplo, se se full-time às vezes é mais feliz do que contract ou part-time, então a gente consegue verificar aqui, após a gente ter a noção dos dados que a gente tem aqui na nossa base de dados, a gente consegue verificar fazendo análise bivariada, tá? Bom, aqui o WLB, né, que pelo que eu me lembre, ele é... Se eu não me engano, ele é a quantidade de trabalho, tá? Então a gente vê que ele é bem balanceado entre 1, 2, 3, 4, 5. Praticamente tem os mesmos valores. Mesma coisa aqui para o Work Environment e Workload, tá? Então aqui a gente vê que ele está balanceado ali. A gente pode dizer que é uma variável balanceada porque praticamente todos os valores têm a mesma quantidade de valores ali, tá? Então a gente não tem um valor que se destaca mais do que o outro. Então a gente consegue ver que dentro daquela empresa ali, tratando como essas variáveis, eles têm praticamente a mesma visualização. Bom, vamos aqui para a segunda parte das nossas variáveis categóricas. A gente vê que a gente tem bastante variável categórica. Quando a gente olha aqui a variável estresse, a gente vê que a maior parte dos nossos dados são pessoas que não têm estresse, tá? Eu acredito que o 1 aqui é o valor mínimo e o 5 é o valor máximo. E aqui a gente veio descendo aqui até a gente chegar no 5 aqui. Então a gente vê que a gente consegue fazer uma curva e quanto mais o nível de estresse, menos valores a gente tem ali com a predominância aqui no estresse 1. Então a maioria dos nossos funcionários ali não estão sofrendo de estresse, tá? Como a gente vê aqui a nossa variável Commute Mode, a gente vê que a maioria das pessoas aqui ou vai de carro ou public transport. A gente vê que a gente tem aqui a maioria das pessoas vão de carro, né? Mas aqui a gente também tem pessoas que vão a pé, de bike e motorbike, tá? Então a gente consegue ver que a gente tem esses tipos de transporte aqui dentro da nossa base de dados. Aqui, na de educação, a gente vê que a gente tem aqui bachelor aqui, que então a maioria das pessoas que está aqui, eles têm pelo menos uma graduação ali na faculdade, né? Aqui a gente tem pessoas que estão no high school aqui, então são apenas que não terminaram a faculdade, eu não sei se aqui a gente tem informação se eles começaram ou não, mas que tem o high school completo aqui, que seria o ensino médio, né? Aqui o master e o PhD, que é mestrado e doutorado. Aqui, heavy overtime, a gente vê que tem a maioria das nossas pessoas aqui não fazem hora extra, né? A gente tem algumas pessoas aqui que fazem, aqui cerca de 1.000 pessoas da nossa base de dados fazem hora extra, mas a maioria predominante aqui, elas não fazem hora extra, tá? E aqui é algo bem importante aqui, que a nossa variável target, a gente consegue verificar aqui como que é a distribuição da nossa variável que a gente quer prever, e a gente vê que a nossa predominância dos valores são de notas 4, seguidos aqui por nota 5, nota 3, então a gente tem bastantes valores ali que são bem legais ali, que é o que a empresa busca, né, que a gente tenha um job satisfaction alto aqui.
Só que a gente consegue ver que a gente tem alguns valores aqui muito baixos, aqui como 1 e 2, mas é bom saber que a nossa predominância aqui está entre 3, 4, 5. Aqui no futuro, quando a gente for fazer a parte de modelo de machine learning, a gente pode começar a pensar se a gente precisa balancear essas classes ou não. A gente vê aqui que a gente tem 5 classes, então é a classe que a gente vai tentar prever, mas aí a gente consegue ver a distribuição desses dados, tá? Bom, quando a gente está aqui nas nossas variáveis contínuas, tá? A gente pode ignorar isso que é só um futuro warning aqui da função que a gente está utilizando ali, né? Que é a parte do histograma aqui. Então a gente está utilizando este plot aqui do Seaborn, né? A gente coloca aqui o def-age, o KD é false, é para ele não mostrar a linha, para mostrar só gráficos. E aqui ele traz para a gente aqui a nossa distribuição, tá? Quando a gente olha aqui para nossa variável age, a gente vê que a nossa predominância dos dados aqui, ele está entre 18 e 25 anos, tá? É a maior. E aqui ele vai, teoricamente, ele dá uma estabilizada aqui até a parte dos 40 anos e depois ele vai descendo até os 60 ali. Então a gente vê que a predominância dos nossos dados aqui está entre 18 e 25 anos. Eu acho que o mínimo é 20, né? Entre 20 e 25 anos. E quanto mais a pessoa mais vai ficando velha, é menos a quantidade de pessoas que a gente tem com aquela idade ali, tá? A experiência aqui também é a mesma coisa. A gente vai descendo aqui, tá? Então ele tem uma distribuição ali para a esquerda. E aqui ele vai, a nossa predominância dos dados no zero. E quanto mais tempo de experiência ali, menos pessoas a gente tem. O que também faz bastante sentido, tá? Quando a gente olha aqui Physical atividade de horas, a gente tem praticamente uma distribuição normal aqui, tá? Não é uma distribuição normal perfeita, mas ela é bem bonitinha aqui. A gente tem aqui a nossa principal, a parte dos dados aqui entre 2 aqui e... Aqui é 1.8 ou 2.2. E aqui, quanto mais nos extremos, menos valores a gente tem, tá? Aqui o Sleep Hours, tá? A gente tem uma distribuição aqui praticamente normal, praticamente perfeita, só que na parte de 7 horas, que é bem estranho que a gente tem menos valores, mas a gente consegue ver que a gente tem ali uma média entre ali 6 e 8 horas de sono ali, a maior predominância da parte dos nossos dados, tá? Com ali, a gente vê aqui nos nossos extremos, a gente tem uma quantidade de dados muito menor. Quando a gente olha como de distância, a gente tem aqui 0 e 5, aqui eu acredito que seja em quilômetros ou minutos, eu não sei, tá? A gente poderia ver depois, eu vou precisar trazer essa informação até, perdão, mas aqui a gente vê que nosso principal valor aqui é no 0, e aqui a gente tem praticamente, fica ali equiparado, tá? Entre 5 ali e 25. Número de companhias aqui são. A maioria das pessoas tem a primeira ali, a primeira empresa que ela está trabalhando, tá? E aqui a gente consegue ver que a gente tem uma distribuição dos dados ali, não muito diferente, mas a gente vê a predominância aqui no 0, tá? Aqui no Team Size, a mesma coisa, a gente tem aqui praticamente a maioria dos times aqui ficam entre 15 e 20 pessoas, mas ele é bem distribuído aqui. Menos para quando a gente tem mais pessoas no time ali, a gente tem menos quantidade de pessoas trabalhando ali, mas a gente consegue ver que aqui é geralmente entre 15 e 20 ali, a maioria das pessoas que a gente tem no nosso time, tamanho de times da nossa base de dados, tá? Aqui é o número de pessoas que tem como pessoas que eles reportam, aqui a maioria é 0, então a maioria dos nossos dados aqui não tem cargos de lead, tá? Então eles não tem ninguém reportando para eles, mas a gente consegue aqui ver que para as pessoas que tem pessoas que reportam para eles ficam ali mais ou menos na mesma quantidade ali, tá? Training per hours per year. A gente vê que a gente tem bastante gente aqui, a maioria dos nossos dados tem de pelo menos a 30 a 60 horas de treinamento, mas a gente tem pessoas aqui que tem entre 10 e 20, mas a maioria dos nossos dados aqui fica entre 30 e 60 horas por ano, então a gente consegue ver que as pessoas ali dessa empresa, eles têm treinamento, tá? Bom, quando a gente olha aqui, a gente começa a olhar a nossa parte de Boxplot para a gente ver se a gente tem outliers ali. É um método bem legal, tá? Já tem uma videoaula aqui que eu explico aqui sobre o Boxplot. Aqui a gente vê que a nossa parte, a maior parte dos dados aqui, ele está distribuído aqui entre 25 e 45 anos, tá? A gente vê que a gente não tem aqui nenhum que é um outlier. A gente poderia ver ali as pontinhas se a gente tivesse um outlier, é uma coisa que destoa muitos dados, mas a gente consegue ver que isso não acontece aqui na nossa variável age. Aqui na nossa variável experience, a gente vê que nossos dados aqui geralmente está aqui entre 3 ou 4 até 15 ali, anos de experiência, tá? A maior parte dos nossos dados. Physical Activity Hours, a gente vê que a gente tem esses dois valores aqui que teoricamente poderiam ser outliers, mas eu acho que eles não se destacam tanto. Então, na parte de Machine Learning, provavelmente a gente não vai ter que tratar esses outliers, a gente vai deixar eles aqui. A gente consegue ver que na maioria dos nossos dados aqui está entre 1,5 e 3, tá? Quando a gente olha aqui sleep, a quantidade de horas dormidas, tá? A gente tem aqui 2 pontinhos, só que do mesmo jeito que foi no outro ali, eu acredito que não seja uma distorção muito grande, então a gente pode deixar ali. E aqui ele segue o mesmo comportamento que a gente vê ali no nosso histograma. Aqui a gente geralmente pode utilizar o boxplot para a gente confirmar o que a gente viu ali no histograma, que as nossas variáveis aqui, eles ficam entre 6 e 8 aqui, a maior parte deles está.
Aqui, Commute Distance ficam entre 5 ali e 20, tá? A gente vê que a gente não tem outliers também. Número de companhias aqui, a gente entre 1 e 7 ali, tá? A maior parte dos nossos dados. E a gente vê que a gente também não tem nenhuma distorção muito grande aqui. Team Size, a gente fica ali entre 12 e 20, tá? A maior parte dos nossos dados, então a gente consegue ver aqui que a maior parte dos times tem entre 12 ali e 20 pessoas. O número de reports aqui entre 0 e 4, então a maioria dos nossos dados aqui predominantes não tem nenhum report, como a gente já viu no nosso histograma, né? A gente só confirma isso aqui no Boxplot. E aqui o training hours per year, aqui entre 25 e 45 ali, que foi o que a gente viu ali na parte do histograma, que também é a maior quantidade dos nossos dados aqui, tá? Bom, a gente viu que aqui nos boxplots a gente tem alguns outliers ali, só que eles são bem pequenos, eu acredito que eles não têm uma grande distorção, então a gente não precisa fazer o tratamento desses outliers, tá? A gente já consegue tratar os dados assim na parte de machine learning, a gente não vai precisar fazer esse tratamento de outliers, mas a gente consegue ver aqui coisas importantes sobre a distribuição dos nossos dados e como que está distribuindo os nossos dados, quais são os valores que a gente tem. Então a gente consegue ver quais tipos de informação a gente tem ali dentro da nossa base de dados para que a gente possa trabalhar com isso no futuro ali na nossa análise bivariada e também ali na parte de machine learning, tá? Bom, isso é a parte aqui mais básica que eu gosto de fazer aqui quando a gente olha. Aqui a gente não está olhando tanto a fundo tá, os dados, a gente poderia fazer outras coisas aqui, mas geralmente a maior parte ali do que a gente consegue fazer é aqui analisar a nossa distribuição dos dados, quais os tipos de dados. Ali na parte de análise de variáveis categóricas eu gosto de usar o count plot, o gráfico de barras. Na parte de variáveis contínuas eu gosto de usar histogramas e box plot para a gente ver a distribuição e a gente ver como se a gente tem outliers ou coisas do tipo. E acredito que seja isso, tá? Nessa aula de hoje. Na próxima aula a gente vai falar sobre análise bivariadas, a gente vai começar a fazer uma análise realmente dessas colunas aqui, tá? Dessas informações, comparando as variáveis entre elas, para a gente ver qual é o comportamento dos nossos dados. E é isso. Se você ficou com alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. O meu LinkedIn também está aqui na descrição, caso você queira me mandar uma mensagem. Muito obrigado por acompanhar até agora. Se inscreve no canal, dê um joinha, que eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E um abraço, até a próxima.